o lado espiritual, ainda que você esteja num patamar espiritual de sofrimento, porque vocês vivem em sofrimento. Todo o coração, aqui eu vejo sofrimento. E como consequência da dor é o sofrimento. E eu digo sempre que você não precisa ter sofrimento, porque o sofrimento ele é opcional. Ele está sempre de acordo com a sua evolução espiritual. Só, se você adquire uma evolução melhor, reformando-se intimamente, evidentemente que você sofre menos. Este tipo de amor rasteiro que eu chamo, que é o amor possessivo, amor rasteiro, você passa a diminuir este amor e aumentar o amor fraternal. O amor fraternal, vocês não precisam dizer para você o que é, não é? Agora, que se faz necessário a reforma íntima, sem dúvida. Daqui do lado de cá, em patamares mais um pouquinho perto da terra, tudo, existe aquela indecisão por parte dos espíritos, que foi sua mãe, seu tio, seu avô, de vir aqui. Querem vir, mas sabe que a altura ainda é insuficiente para não sofrer. Vai ter que sofrer. Então é muito triste esse retorno. O retorno existe porque não teve aproveitamento espiritual. Se tiver o aproveitamento espiritual, aí você não precisa nem aqui vir. Agora, o que é o aproveitamento espiritual? É a reforma íntima, é o orgulho, é a inveja, é o egoísmo, é a vaidade. Isso tem que tirar. Não tira agora, tira daqui a pouco, você vai ter que retornar. Então, para evitar o retorno, nós temos que trabalhar dentro de nós para melhorar esse tipo de vivência, que é uma vivência atendendo ao ego. Não atende o seu espírito, atende o seu ego. E quando você não está apaziguado o ego com o seu espírito, evidentemente que você vai buscar as doenças que vêm como consequência a dor e o sofrimento. Você não está ainda preparado para não sofrer. Alguma pergunta? Muito bem, então vamos caminhando, não é? Devagarzinho, mas vamos caminhando. Então, por exemplo, família, não é? Este conceito obtido de acordo com você chama de evolução, mas não é evolução. Mas eu vou chamar de evolução para você entender. De acordo com a evolução social, você começa a atender às necessidades do ego, porque é mais fácil. Então, se eu vivo com você e eu não consigo um bom relacionamento, eu sempre ponho culpa em você. Mas a culpa pode não ser sua, é minha. Eu não vejo, não quero ver. Então o que eu faço? Eu largo de você. Aí está o seu erro.
Porque o seu campo de trabalho era viver com você. Agora, você não teve altura espiritual suficiente para tolerar isto, esta desconformidade, então é mais fácil separar. Quando não se tem filhos, tudo bem, mas quando se tem filhos, aí você vai ter que acertar. Tem acerto. E o acerto dolorido. Dói muito. Pode não doer agora, mas vai doer amanhã, quando você estiver aqui. E eu valorizo quando você estiver aqui, porque não tem outro caminho, você vai ter que vir para cá. Não tem. Aí tem que acertar. Para acertar, vai dar retorno, vai ter pais separados para que você sinta o que o seu filho sentiu. Então, nós devemos, antes de tomar certas atitudes, que são atitudes que eu chamo de atitudes básicas, ter um momento de reflexão para que a gente possa ter um aproveitamento espiritual satisfatório. Satisfatório para quem? Para Deus? Não. Satisfatório para você. Cabe pergunta. A Terra. Eu sabia. O senhor sempre fala que a evolução não tem retrocesso, que ela só caminha para frente. A evolução espiritual. Sim. O planeta Terra, a impressão que eu tenho é que nós estamos regredindo. Isso é correto? Não, não está regredindo. Parece que a encarnação aqui é tão difícil que a impressão que dá é que a gente está andando para trás. Isso está de acordo com a população encarnada. Ora, se a população encarnada ela foi vinda para cá diretamente do umbral, como é o caso de vocês, evidentemente que existem conflitos. A insatisfação do ego, que você é vaidosa. A vaidade já te conduz a uma série de atividades que são contra o seu espírito. Ou você é egoísta, então aí nem se fala, entendeu? Então o que nós precisamos fazer? Nos reformar para não sofrer, porque você não tem condição ainda de não sofrer, de admitir a dor como não sendo o sofrimento. Você sofre. Você sofre. Por que você sofre? Porque o meio que você encarnou, que precisava desse meio para que você tivesse sucesso, no quê? No aproveitamento espiritual. Então, colocaram ferramentas para você que vão te machucar, vão te deixar em desconforto, exatamente para você aprender. Senão você não estava aqui. Entendeu, filho? É claro que acender o pito precisa. Pai, posso perguntar? Em relação à família, que o senhor comentou que... Mas assim, tem alguns casos de violência doméstica, por exemplo, de um pai agredir um filho até morrer, coisa desse tipo. E às vezes a mãe sabe disso. Por um momento ela não se separa, não toma uma atitude. Como é que é tratado isso, por exemplo? É conivência. Conivência tem culpa. Ela não poderia, nesse caso, então, separar desse pai? Evidentemente que o filho deveria melhorar a sua conduta para que pudesse observar aonde está ruim. O filho deveria entender que ele veio do pai e da mãe e que tem que ter o seu respeito por isso. Que lhe causa um sofrimento momentâneo porque ele queria que fosse de uma forma e é de outra. Isso é gênio. Ele não está apanhando de graça.
Mesmo quando criança, assim, de 1 ano? Não, assim. não, aí não. Então, porque a maioria dos casos são com crianças que não têm chance de defesa. Precisávamos ver, por exemplo, o grau de inimizade que teve em outras encarnações com o pai. O pai aceitou ele como filho, mas não deixou de ser inimigo, entendeu? Isso tá cheio. Tá cheio. Uma situação dessa que a mulher e a criança sofrem violência do marido, apanha de verdade, é legítimo a mãe se separar? Se ela é insuportável, se tornar insuportável, você chega no banco da Divina Providência e diz, olha, não dá para eu pagar. Eu não estou suportando isso. Então aí tudo bem. Deus vai encaminhar de forma que separe e acabou, não é? Porque também ela não é vítima, né? Agora, alguma coisa ela tem. Agora, acontece que antes de você juntar com alguém, você deve fazer uma análise, pedir a Deus para que esse alguém esteja compatível com a sua forma de ser. Por isso Deus disse lá no Evangelho, quando você for procurar uma companheira ou um companheiro, com uma parentela. Por quê? O nível espiritual é importantíssimo. Acho melhor me dar outra. Pai, como se humanizar com uma pessoa que está o tempo todo ali martelando, assim, contra a inimizade, assim, por exemplo? Bem, você sabe que os desníveis espirituais são mandatórios. Em toda família tem. Entendeu? E acontece o seguinte, esses sempre são os males que não duram muito. Daqui a pouco acabou. Esse daqui a pouco você tem que suportar até o daqui a pouco. A morte, pai? Hein? A morte? A morte? Não. Não, você, por exemplo, tem um... Não o meu. Não é o seu, estou falando geral. Tem um bastião chegando. Tem o quê? Isso, é um companheiro chegando. Quando esse companheiro chegar, tudo isso vai ser visto com uma distância. Entendeu? Que vai amenizar o sofrimento. Não entendeu, né? Entendeu? Ah, entendi. Tanto entendeu que o sorriso faz orelha a orelha. Entendeu? Vocês têm que começar a pensar, refletir a respeito da vida. Você veja bem, você passa aqui 70, 80, 90 anos e não reflete a respeito de nada disso que eu falo. Evidentemente que você vai ter que morrer, como ela diz, não é? Vai ter que morrer. Quer dizer, esse corpo não vai resistir. Acontece que esse corpo fica, mas seu espírito não. Então, a vida continua. Não esqueça disso. Não pense você que por você ter deixado o seu corpo, você desaparece. Não desaparece. Porque Deus não ia criar você para morrer. Não é? Então a vida continua. E continua tanto, 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 que não para. Porque o estímulo, aquilo que eu já ensinei sobre estímulo, não é? Entusiasmo, mesma coisa. O entusiasmo, você, aqui do meu lado, você fica entusiasmada de uma tal forma que você quer solucionar os problemas. Problemas que pode ser que você tenha causado aí. Então você entra em desespero por coisas que você deixou de fazer. Você poderia acariciar a pessoa por amor e ter conseguido dela o que ela não tinha para dar, mas você conseguiu. Mérito é seu.
Então, nós não podemos viver, como é que o médium, empurrando com a barriga a vida, não faça isso. As coisas não acontecem assim, desordenadamente, como na sua cabeça imagina. Tudo acontece de conformidade com a sua evolução espiritual. Você requisita a dor. Existe quem analisa, quando você requisita ela em demasia, analisa e fala, ele não vai suportar. Então vamos dar isso aí em prestação. Aí você diz, você se revolta e diz, olha, eu tenho esse filho que é ovelha negra. Mas essa ovelha negra é uma ferramenta de trabalho para você evoluir. Gostei. Estou gostando. É claro que muitas vezes eu fico um pouco triste, mas eu estou gostando de ver. Então nós não podemos viver assim, satisfazendo só o nosso ego. Ah, eu vou lá na tenda porque lá eu gosto, lá eu danço. Não é assim. Eu vou lá na tenda por uma necessidade espiritual, porque vai abrandar certas coisas, provas, por exemplo, vai te ajudar, ou tirar, ou facilitar a sua passagem, aprendendo o mesmo coeficiente que você aprenderia com dor. Entendeu? Eu não vou citar, individualizar as coisas, mas tem muito sofrimento aqui, dor que foi tirada, não é? Vocês nem sabem, porque aqui se faz as coisas e não se identifica. Exemplo, Pai Giramundo carrega vocês no colo, entendeu? Todos vocês são carregados no colo por ele. Então, e você, muitos de vocês nunca nem conversou com ele, nem sabe nada. Mas quem faz é ele. Ele te autoriza, ó, pode fazer, faça isso, faça isso. Não. Tirar uma dúvida nesse caso de relação de pai e filho. No meu caso, eu tive uma filha com 19 anos, não tinha muita noção das coisas. Dá pra mim reparar isso aí. Hoje em dia o convívio meu dela é tranquilo, é gostoso, né? Mas eu tenho salvação, eu participo da vida dela, tudo. E aí, desde a semana passada eu poderia perguntar, o senhor falou que quando o casal casa e separa, paga por causa do sofrimento dos filhos. No meu caso, não houve casamento. Foi um deslize. Um acidente. A maioria dos jovens hoje... Sim, mas esses acidentes, olha só, vocês pensam que isto é uma coisa simples porque é uma coisa boa de se fazer, não é? Mas não vê as consequências. Vocês não veem as consequências. Vocês vão por impulso químico. Vocês precisam pensar, não é assim. Não é pelo impulso químico. E você aqui também não veio para isso. Você veio aqui, isto deveria existir. Não deveríamos ter filhos que não fosse por amor. Tá bom. Filhos sem amor, ele sofre e você sofre. Pai, mas então, acho que a maioria de nós aqui fez muitas escolhas erradas
E antes de conhecer o Senhor, antes de saber disso tudo, Vai. o nosso entendimento hoje é outro. Mas não tenha dúvida que você vai acertar tudo isso. Mas eu acho que a pergunta dele, tem alguma coisa que a gente possa fazer para Por exemplo, reparar isso? ele está reparando. Está reparando. Tem alguns probleminhas que não pode deixar que isso bata no seu gênio, naquilo que é pior, seu. Entendeu? Se você não deixar com que as coisas... Você sabe aonde está a sua revolta. Porque tudo que vocês fazem é por raciocínio. Mas não é assim. Eu já expliquei isso. Não é por raciocínio. A sua lógica é diferente da lógica de Deus. E a lógica de Deus está no sentimento. Hoje em dia a gente vê muita criança, realmente criança, 10, 11, 12, 13 anos, engravidando. Bom, eu já falei, volto a repetir. Estas encarnações, esta população encarnada são oriundas do umbral. Então isto não é que seja normal, mas pela origem se vê que é normal. Porque vocês não estão longe disso. Você sabia? Você sabia que você é capaz de matar alguém? Você acha que não? Uma hora de furor. Você é capaz. Você tem impulsos determinados. Por exemplo, uma obsessão espiritual inteligente, ela te faz fazer um crime. Por isso é que nós não podemos julgar o próximo por uma atitude louca que fez. Sabe em que condições estava esta criatura tão obsediada que conseguiu fazer isso? Porque no furor você faz quase que inconscientemente, mas você faz. O suicídio, por exemplo, é uma coisa. Não me venha dizer que você suicidou, mas você não sabia da responsabilidade que você tem. Mentira. Você é avisado 10 vezes pela Irmandade Espiritual que te colocou naquela condição, para que você evoluísse, para que você aceitasse. Você não pode se revoltar contra Deus. E o suicídio é uma revolta. E é uma coisa horrível. Horrível. Estou para te dizer que das coisas que existem nesse mundo horripilantes, uma delas é o suicídio. Você pegar um louco, completamente louco, e ele sabe, o espírito dele é avisado para que ele não faça isso. Se ele fizer, é o mesmo caminho de todos os outros. Não tem jeito. Porque você, veja bem, oh meu Jesus, vamos lá. Olha, você veio aqui a este mundo. Vamos dizer que você veio para viver 80 anos. Está bem? Se você se suicidar com 30, esses 50 anos que vai faltar, como vai ficar? Eu vou completar no umbral, provavelmente. E depois tem mais, não é só isso não. E a recuperação perispiritual? Você precisa ter altura para que os bons espíritos possam te pegar e levar você para recuperar o perispírito. Senão não tem condição de encarnar. A condição é sempre assim, é a última condição. Vem aqui, autista, vem aqui entrevado, entendeu? E você olha e diz, coitado. Não é coitado, é que ele agrediu o máximo
que podia, porque Deus deixou para ele aí o corpo, para você zelar do seu corpo, zelar da sua vida e viver uma vida aqui. Entendeu? O suicídio que o senhor fala não é a forma brutal que a pessoa vai. A brutal é o top, é o top. O suicídio está ligado a um acidente de alta velocidade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você observar, tomar conhecimento de que alguém está arriscando a própria vida, pelo defeito, pela vaidade, ele arrisca. Você nunca deve ser induzido a atender o ego, tem que atender o seu eu. Ó, se você está atendendo o ego, você vai ter que acertar isso aí. E os acertos é tudo na base de lágrima de sangue. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer. Por mais que o espírito seja de luz e queira e tenha a possibilidade de ajudar, não dá para ajudar. Não tem condição. Eu já expliquei sobre energia aqui, energia magnética, já expliquei isso. Então não dá. É a mesma coisa que você quiser, por exemplo, me ver. Não dá. Por que não dá? Porque tem uma série de fatores materiais que impedem você de me ver. Você vê o ar? Por quê que você não vê? Porque não faz obstáculo à luz. Para que você possa ver com os seus olhos mecânicos, você tem que ter um obstáculo à luz. Você não tem isso. Não tem essa capacidade. Não lhe foi permitido isso. O umbral ele tem níveis, porque um que mata 20 pessoas vai pro mesmo lugar que a gente. Não matou Só tem o egoísmo, a vaidade. Evidentemente que tem níveis, sim. O nível é natural. Não tem ninguém dizendo, olha, você vai para o umbral, você vai para o céu. Não, não existe isso. É onde você couber. Por isso que eu venho aqui falando sempre com vocês da reforma íntima, porque ela possibilita você caber em um lugar melhor, numa situação melhor. Mesmo sendo no umbral, ou não? Mesmo no umbral, por que não? mais ou menos. Menos claro. Tá, esses pequenos, assim, digamos, danos que a gente causa no nosso corpo no dia a dia, ou por dormir pouco, ou por se alimentar mal. Olha, se tudo que você causar for proveniente de defeitos, evidentemente que tem preço. Pode não ter agora, mas terá daqui a pouco. Então, qual é a melhor maneira de se viver? É a maneira de apaziguar o seu espírito com o seu ego. Tem que apaziguar isso aí. Para apaziguar isso aí, precisa fazer tudo isso que eu estou falando. Reforma íntima. Não tem reforma íntima, umbral. Pai, por favor, por que nem todo mundo tem acesso a uma casa espírita? Outras pessoas seguem. Por que em outras religiões ou em outras situações que poderiam ter um pouco mais, assim, do espiritismo, por que não acontece? Por exemplo, a medicina. Por que a medicina ela é sempre, assim, muito exata e não trata as coisas, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo? Nem todos têm essa condição. Eu imagino que se tivesse, poderia tratar melhor as pessoas, assim, tratar a causa melhor disso, principalmente o espiritual. São defeitos, são defeitos, imperfeições. Mas por que não acontece uma força assim, mais, forçar mais? Essa pergunta caberia para Deus, não para mim. Porque aqui
Veja, o mundo, o umbral, quem me falou de umbral há pouco aí? Isso. O umbral, ele é uma faixa de miserabilidade. Miserabilidade de quê? De sentimentos. De sentimentos. Por isso eu estou aqui. Então, veja que o umbral existe. Vocês são interessantes. Olha, veja. Existem comunidades umbralinas que é igual aqui, tem sociedade formada, tem tudo. Entendeu? Mas não consegue satisfazer o espírito. Satisfaz o momento, atendendo defeitos. Entendeu? Então ele nunca tem paz. Você vai falar com qualquer um deles, ele diz assim a você: não, eu só quero paz. Olha, eu só quero paz. Mas a paz está dentro de você. Você tem que reformar, tem que melhorar, para você ter essa paz que tanto almeja. Pai, mas essas colônias que todo mundo fala, também ficam no umbral, não ficam? Essas que a gente lê nos... A maioria fica, assim, porque aquelas que não são umbralinas, elas você não consegue ir, entendeu? Então você fica que nem vocês. Será que existe? Não existe, entendeu? Porque não pense você que lá no umbral, nessas camadas que existem, existe evangélicos, existe católicos, iguais aqui. Não pense você. Olha, eu posso dizer a você que eu encontrei me foi trazido uma irmã que viveu aqui 90 anos, era de uma irmandade católica, Coração de Jesus, tinha qualquer coisa nesse sentido, e tinha até, ela plasmava uma faixa vermelha com uma medalha no meio, qualquer coisa assim. Eu não me atentei para esse detalhe, porque o que interessava não era isso. E o meu tempo neste local era muito curto, e eu tinha que diminuir tudo aquilo e falar coisas concisas com objetividade. Então eu estou procurando a Irmandade Coração de Jesus. Eu disse, minha irmã, eu estava falando português aqui, materializado, para que ela pudesse me ver, não é? Eu disse, minha irmã, isto aqui existe, mas são comunidades que estão, se você insistir, eu vou ajudar você a chegar até lá. Mas antes que você vá, veja bem, eu sei que você foi muito católica, aí comecei a expor a vida dela, aqui na Terra, a última, porque ela não. Aí expus a vida dela e fui mostrando em cada estágio da vida dela qual era a situação íntima dela diante de tais problemas. Entendeu? E com ela tinha uma irmã que tinha sido avó dela, qualquer coisa assim, na última encarnação, e que pedia por ela. Daí o porquê eu fui atendendo. Aí expliquei, mostrei para ela, se ela quisesse um contato, se ela quisesse, o que era. Eu queria destinar toda a minha ação para que ela tivesse paz. Ela, depois de
eu não sei contar tempo, mas eu acho que uma meia hora de conversa, e eu magnetizando ela, dando energia para ela e tal, que para ela poder se manter ali perto de mim. Aí não havia meio de convencê-la. Eu falei, que pena, não é? Mas aí me lembrei que ela tinha uma filha numa comunidade umbralina, mas numa comunidade melhor. Aí eu fui buscar a filha. Pai, existe uma consciência de que estando no umbral, é o umbral? Existe. Existe. Por exemplo, você vive no umbral. Concorda comigo? Porque não tem paz. Vive no umbral. O nível de miserabilidade você sente onde você está. Então essa história de estar perguntando como é que eu estou, é você quem sabe. É só você fazer uma reflexão e verificar das suas atitudes o que é aproveitável para o seu espírito. Ora, se você é caridoso, se você exercita a caridade para ficar fácil, exercita a generosidade, se você faz alguma coisa para passar paz ao seu irmão, para atender a necessidade do seu irmão, da sua irmã, ora, se você faz isto, você está agregando valores ao seu espírito. Valores que você pensa aí que ninguém sabe, mas aqui, nesta população toda que está aqui à minha volta, todos eles sabem a seu respeito. Sabem tudo a seu respeito. Tudo. Então, não existe nada escondido. Você tem que viver aqui, a Terra, sem dar prejuízos ao seu próximo, de toda sorte. Não é só prejuízo material, de dinheiro, mas dar a todos a oportunidade de viver. O viver que eu digo, já falei e vou falar outra vez, é este viver aqui. Porque se você não fizer isso, você não está andando dentro da evolução espiritual, você está parada. Pai, quando a gente está assim, dispensa nosso tempo em conversar com alguém que está precisando, às vezes eu sinto assim que não sai palavras da minha boca que não são minhas, né? A gente está trabalhando mediunicamente, mesmo sem estar, mesmo sem estar no Sim, centro. está. A sua intenção é que vale, não é? Porque eu, da onde eu estou, eu sinto tudo aquilo que vocês fazem. Eu sei. Tudo. Tudo. Mas continua a história que você estava falando. Então, o que eu quero dizer a vocês é vocês não agirem de maneira que você do lado de cá se arrependa. Não faça isso. O que é? A historinha que o senhor estava O senhor foi contando. buscar a filha da moça. Ah. Aí trouxe a filha. Que eu sabia que o amor primário, ele fica. Existem resquícios do amor primário que fica. Então eu trouxe para facilitar a evolução da nossa irmã. E a filha, aí foi aquele encontro, aquela emoção, aquele choro, não é? A filha já estava trabalhando em um... Como chama aquilo? Como é que eu posso traduzir isto? Você usa roupa aqui, não usa?
Lá é uma roupa. Uma confecção. Não é bem confecção, mas é uma roupa. Essa roupa precisa ser lavada aqui, você precisa lavar a roupa. Lavanderia. Hein? Uma lavanderia. Isso, trabalhava numa lavanderia, ótimo. Ela pediu, a filha pediu a espiritualidade que ela tinha mérito para isso, que ela queria trabalhar em prol de irmãos com que o perispírito está não tem derme, não tem epiderme, nem derme nem epiderme. Isso. Então exige uma cobertura diferente até que o reflexo da doença que ele teve aqui passe, não é? Tá. O que mais? Aí foi buscar a filha. Foi buscar a filha, aí a mãe atendeu e a filha pediu, pelo amor de Deus, deixa eu levar comigo. Eu falei, não vai poder. Ela não passa na porta. Tem uma porta. Não, eu sei, mas eu queria. E perto dela, falando e tal. Aí ela abaixou o facho. A irmã da. Como é que chama? Da fita. Da faixa vermelha. Da fita vermelha. Aí oramos juntos tal, e eu pedi para que Deus colocasse ela num lugar aonde ela pudesse e ela foi e viveu sem padre, sem imagem, sem nada disso. Mas não junto com a filha? Não, junto com a filha. Você não cabia lá, hein? Não cabia. O que é isso? Não passa na porta. E o interessante é você passar na porta. Entende o que eu falo? Quando eu falo eu criei essa porta, realmente ela existe. A verdade seja dita, ela existe. E eu só apenas traduzi ela como porta, não é? Não passa. Sabe aquela história? Filho não salva pai, pai não salva filhos. O progresso é individual. Você tem que crescer individualmente, você para você. Você como chama? Mara. Mara. Você tem que pensar na Mara. Não é ser egoísta, mas converger todas as suas ações de maneira a fortalecer a Mara. A Mara precisa de força. E força tem que buscar na fonte, que se chama Deus. Ué, mas essas pessoas que vêm na nossa família, principalmente os filhos, de uma forma ou de outra, a gente também tem a obrigação de ajudá-los a crescer junto com a gente, ou não? É claro, está aí para você ensinar, está aí para você ajudar. Ela já veio dependendo de você, que é para você se colocar na frente e ensinar. Olha, isso não se faz, isso é assim, isso é assado, sei lá como é, não é? Que vocês dizem aí. Ô pai, isso que o senhor fala sempre, a gente tem que pensar na gente, sem ser egoísta. Isso. Mas aí não tem uma linha muito tênue que você não pode acabar ultrapassando e falar, não, ser egoísta e falar que está pensando em mim? É teu critério. Essa avaliação é você quem faz. Se você está sendo egoísta ou não. Porque, veja, toda atitude de vocês precisa ser ponderada. Você precisa pensar, em primeiro lugar, pensar se você está agindo para atender uma necessidade psicológica. Entendeu? E se essa necessidade psicológica ela está embasada
Na vaidade, por exemplo. Aí você tem que aí parar. Fala, não. Por exemplo, eu digo aqui, quem que é capaz de dar um pulo e bater a mão naquela viga que tem lá? Olha, é uma coisa quase que difícil. A não ser que você tenha alguma coisa, uma vara, por exemplo, que impulsione para isso. Senão, é quase que impossível você fazer isso. Mas alguém quer tentar. E ele tenta, ele treina. E ele consegue, de alguma sorte, bater a mão lá. Aí então ele se engrandece. Aí é vaidade. Aí ele se engrandece. Eu bati. Ninguém mais bate. Agora, todo esse esforço dele para bater lá, o que trouxe para ele de evolução espiritual? Nada. Ele atendeu à vaidade. Entenderam como é? Mas também, pai, ele pode, ao bater, né, ao conseguir, ele pode estimular o outro e falar assim, não, vocês também são capazes, né? Porque todo mundo tem capacidade infinita, então treinem também e façam, né? Mas seria muito melhor se ele fizesse um gesto nobre, muito nobre, e mostrasse para o irmão, olha, aí também atenderia a vaidade, né? Dizer que eu fiz e você não faz, não é isso? Mas talvez usando essa força de vontade que ele teve para insistir, ele usar essa força de vontade para arrebanhar alguns, para fazer algo, fazer várias coisas, né? Fazer... Não é beabá. Estou falando aí. Que eu estou dando beabá. Como? Assim, em relação a oportunidades de fazer generosidade. Em alguns casos, alguém... Você tem muito. Você tem muita oportunidade. Sim. Familiar, no trabalho. Nossa, como você tem. Você tem também. Você tem também. Acho que todos temos. E por que não faz? Todos temos. A diferença, assim, em alguns casos, se doa com atitude e se doa com matéria. Por exemplo, doa com dinheiro, por exemplo, para proporcionar. Tem diferença o peso de uma atitude dessa? O gesto, a intenção sua é o que interessa. É a intenção que é o peso da... Oh, ela bate lá. Ela bate lá no banco da Divina Providência. Bateu lá, faz blim-blim. Fez blim-blim. Como é que você chama? Raquel. A Raquel foi acreditado para você. Amanhã, algum problema, alguma coisa que não tem cura, vai-se lá, aperta esse botão, sai a ficha, Raquel. Estou fazendo sentido figurativo, só para vocês entenderem. Raquel. A Raquel fez isso, fez aquilo e tal. Mas por que está em vermelho? Porque a Raquel era muito egoísta. Oh, meu Deus. Então aí, eu que quero ajudar a Raquel, vou ver como é que eu posso ajudar a Raquel sem alimentar o egoísmo dela, sem alimentar nada disso. Como é que eu posso fazer? Aí cabe a alguém evoluído para poder fazer alguma coisa por você. Então talvez não faça aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita. Isso. Pai, então não importa o que a gente faz. Se nossa intenção é ajudar, não importa como a gente está Não, importa sim. Não, eu tô falando... Eu não posso receber fruto daquilo que você fez de mal. Roubo, por exemplo. Você roubou e vem dar aqui o dinheiro para casa. Não, pai, não é isso. Não recebo isso. Não, assim, se naquele momento eu consigo ajudar com dinheiro, ou no outro momento eu consigo ajudar com trabalho. Com trabalho. Não. Com trabalho está ótimo. Mas tem hora que não dá. E se numa hora eu só posso ajudar com dinheiro, não conta, pai? Por exemplo? Conta. Para você, contou e você já gastou. Contou e você já gastou.
Então tá lá. Eu vou abrir sua ficha, ela tá lá. Olha, teve gestos nobres, mas já gastou. Deu tempo, tá? Já? Nossa. Voltando à questão familiar, pai e filho, a adoção, ela é um ato, um gesto nobre, ou é uma questão de você tirar uma Bem, oportunidade esse pai? problema de adoção é uma faca dos dois gumes. Precisa primeiro saber se você suporta a presença de alguém que não é familiar, não é? Primeiro isto. Segundo, se você tem condição de distribuir amor igualmente àqueles que te pertencem e àquele que você está recebendo, como aquela gorda lá. Se você fizer como ela faz, eu escuto daqui, plim plim. Então, mas eu estou tirando a oportunidade dos pais biológicos dessa criança de reparar esse erro que eles tiveram no passado? Se der tempo. Veja, se der tempo, precisa ver se vai dar tempo. Você, por exemplo, é alguém que vai viver, não sei quanto, mas vamos dizer, mais 50 anos. Precisa ver se tudo que você tem que fazer está enquadrado dentro desses 50 que te faltam. E se dá tempo de você recuperar alguma falha sua. Se der tempo, está tudo certo. Se não der tempo, tem retorno aí. Quer dizer, Deus também pode ser um convite de tirar, se é para os pais completarem o serviço. Não. Não pode? Não. Isso não existe. Existe aí no seu mundo aí, quer dizer, pelo raciocínio, eu deixo aí, ele faz por mim. Não. Feita a adoção, mas daí houve a possibilidade dos pais retornarem ao compromisso. Quase sempre não é possibilidade, é dever. Sim. É dever porque aquele espírito, talvez a maior dívida seja dos avós e não dos pais. Tudo tem uma análise. Nada acontece sem esta análise. Que o plano espiritual está aí. E você vindo aqui, então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entender um pouco mais sobre o ego pessoal. Ele está ligado à personalidade, se existe algum benefício no ego, que ele pode trabalhar ou... Bom, o ego, eu chamo de ego aquilo que está preso à sua formação de caráter. Entendeu? Agora, tem correções para que ele fique igual ao seu espírito. Eu quero, como você chama? Caio. Eu preciso saber se o Caio está de acordo com determinadas atitudes que ele faz aqui, para enquadrar o espírito do Caio com a personalidade do Caio. Se tiver apaziguada, é a felicidade. Mas se não tiver apaziguada, você está sempre sem paz. Conflitos. É o que mais existe aqui no mundo da Terra, são conflitos. Conflitos oriundos de recalques psicológicos. Você precisa se livrar disso. Sair do recalque. Porque o recalque te segura na porta. Você não passa. Vai ter que voltar aqui para sair dessa porcaria, desse recalque. Você é recalcado como sendo um filho que não foi elogiado pelo pai, então ele está com aquele recalque, não é? Tem que sair disso. Para isso tem que ter um trabalho dentro de emoção, dentro de
de coisas que o mundo aqui não conhece, mas que você intimamente conhece, saber como sai disso. Por exemplo, não vou falar. Eu não entendo quando o senhor fala pra gente que a gente tem nossa personalidade quando está encarnado, nosso espírito pensa diferente da gente. Como a nossa personalidade pode estar em conflito com o nosso espírito? Eu tenho dificuldade de entender isso. Espera aí. O seu espírito está em equilíbrio. Sempre em equilíbrio. O que está desequilibrado é você e a sua vida. Você precisa chegar lá no equilíbrio. Se você chegar no equilíbrio, para chegar no equilíbrio você não pode ter recalque. Mas e como é que funciona isso pra gente? A gente tem como se fosse duas consciências? Não. É uma só. É que aqui nesse mundo você tem limitações. Eu não posso mostrar a sua vida. Entendeu? Poder eu posso. Mas não devo e não faço. Mas você intimamente sabe. Você sabe porque eu já tive oportunidade de ir à sua casa a pedido do Zé Boiadeiro para ver um problema emocional que estava te atrapalhando a vida. O Zé Boiadeiro me pediu que eu me dedicasse uns minutos para você. E eu fui. Conversei com você. Falei tudo isso que você está cansada de ouvir aqui, mas não passou da primeira consciência. Mas eu registrei em você. Tanto é que a sua atitude mudou e você nem sabe por quê. Mas foi por causa disso. Entendeu? Mas tem que individualizar para você poder entender. Eu não quero individualizar. Eu não vou falar que você é briguenta. De jeito nenhum. Não vou falar. Não vou falar que você é uma pessoa que tem muito ciúme. Não vou falar. Com ciúme, você não entra na porta, não passa. Não passa, porque nada é seu. O que você está? O ciúme do quê? Não é seu. É de Deus. Você quer tomar a frente de Deus? Isso vai longe. Se eu for falar de um por um aqui. Então, nós devemos sempre observar que devemos nos colocar diante de um contexto, seja ele familiar, seja ele de trabalho, nós devemos nos colocar ali, sem medo, ser o que você é. Agora, aqui é assim, eu posso ser um ladrão, mas eu nunca digo que eu sou ladrão. Mas e precisa corrigir isto, porque senão não passa na porta. E se não passar na porta, é retorno certo. Se não aqui, que não vai ser aqui, vai ser num outro mundo de expiação. Porque este mundo vai mudar. Estou cansado de falar para vocês. Isso aqui vai mudar. Os valores da vida vão mudar. O que é valor da vida para você? Hoje? Bom, mas você é um caso, né? Já tem 100 horas de Benedito aí, então não vou falar mais. Isso hoje. Não vou falar mais. Mas, então, isso é importante. Observar em você o que você dá valor. Aonde está a sua tendência a dar valor, para ver se esse valor que você está dando àquele determinado gesto, aquela determinada coisa, é um valor real para o seu espírito, não é para a carne, não. Você não veio aqui para gozar da carne. Você veio aqui por uma só razão: evoluir espiritualmente, passar na porta.
Entendeu? Não passou? Não chore. Eu sei que vai dar choro. Não chore, porque eu não vou estar presente. Eu sou muito pequenininho. Realmente sou. Mas eu não vou estar presente. Eu posso até estar presente no seu desencarne, tudo bem. Mas a sua ascensão ao mundo espiritual depende só de você, não de mim. Por mais que eu queira te ajudar, eu tenho limites. Olhando em você, eu vejo os limites. Eu não posso. Se eu fizer isto, vai crescer nela a vaidade. Então eu não posso fazer. Gostei do passamento de roupa. Isso é muito importante. Parece que não, mas é você fazer para atender a necessidade. Colocar a sua necessidade de realização na sua função. Hoje eu faço isso. Qual é a função da mulher? Qual é? Gerar amor. Ele não quer passar roupa? Hoje eu faço. Deus esteja convosco. Por que esse repúdio por passar uma roupa? Lavar roupa. Devia ser algo ao contrário. Mas como é bom eu passar a roupa. Já observou isso? Passo com amor e vejo você vestir uma roupa passada por mim. Nem cansa. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Gostei das músicas, hein? Passo pensando no senhor, o senhor acredita? Eu passo ali e falo, olha. Eu acredito, sim. Pai, como a gente consegue conciliar? Como? Como a gente consegue conciliar? Trabalhar fora, trabalhar em casa? Bom, a princípio você já está falando coisa que não é sua função. Né? Trabalhar fora. Não, mas A função seria do seu marido trazer a comida para dentro da casa.